Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme O Mundo Depois de Nós. A família estava super empolgada. Eles finalmente conseguiram alugar a casa. Alugar aquela casa, cara, era em Long Island, umas férias que teoricamente seriam perfeitas. Amanda, Clay e os filhos Art e Rose estavam prontos para esquecer as loucuras da cidade, aproveitar o calor do verão. A casa parecia um sonho. Bem, no começo parecia. Era uma construção isolada, no meio de uma área remota, com uma vista incrível. Imagina só, uma grande casa de madeira, com janelas enormes e uma paisagem linda, sem ninguém por perto. A ideia era relaxar, ficar longe de todo o caos. Você sabe, fugir um pouco. No entanto, o que parecia ser uma escapada perfeita, logo se tornaria um pesadelo. Quando Amanda estava organizando as coisas em casa, uma noite inesperada aconteceu. O casal George e Ruth aparece do nada. Isso mesmo. Não faça nada. Eles tinham sido convidados, mas estavam lá. Eles não tinham sido convidados, mas estavam lá batendo a porta, alegando serem donos da casa. Eles tinham uma desculpa esfarrapada que a cidade estava sem energia por causa de um apagão. Então eles estavam aproveitando a casa também. Que bagunça, né? George e Ruth eram um tanto estranhos. Não tinham jeito de donos. Não deixa claro nada com aqueles tipos metidos ricos. O que você encontra em filmes pareciam mais aqueles caras que ficaram bêbados em uma festa em sua casa, falando alto, deixando o ambiente desconfortável. Mas acredite ou não, Clay parecia bem com a ideia deles ficarem por lá. Amanda ficou com o pé atrás, como qualquer pessoa normal ficaria. Com o apagão que estava acontecendo, eles não conseguiram usar o celular, a internet ou mesmo a TV. Só que deixavam as coisas ainda mais bizarras. A sensação de isolamento começava a crescer. A coisa estava indo de férias tranquilas para um clima de tensão, desconfiança. Clay, no entanto, insistiu que nada estava errado. Era só um apagão. E como ele não queria ser chato, acabou dizendo: deixa eles ficarem, vai ser tranquilo. Mas Amanda, com o radar de desconfiança ativado, não conseguiu relaxar. Ela tinha aquele sentimento ruim, sabe? Aquela sensação de que as coisas sairiam do trilho antes mesmo de começar. No dia seguinte, o sol estava mais quente do que o normal. Quando Rose olhou pela janela, ela notou algo estranho. Bolsas de viado que estavam do lado de fora de casa. E isso, meu amigo, não é nem a metade do que viria. Como se o lugar não fosse o suficiente para dar calafrios. Mais tarde, ela viu que não era apenas 10 ou 20 viados, mas milhares. A situação estava ficando bizarra. E Clay, bem, ele estava tentando lidar com um clima estranho e a tensão crescente. Decidiu sair para a cidade para tentar entender o que estava acontecendo. Achei que seria um problema para ele, mas não. Ele se perdeu no meio do nada, que só piorou tudo. E para melhorar a bagunça, ele encontrou uma mulher completamente desesperada, mas só falava em espanhol. Ela dizia umas palavras soltas: elétrico, telefone, viado. Não dava para entender nada, mas dava para sentir o desespero na voz dela. Clay, claro, não sabia o que fazer.
Então ele simplesmente ignorou e foi embora. A situação estava ficando cada vez mais estranha e sem explicação. Enquanto isso, Rose e Archie, por algum motivo, acham que é uma boa ideia explorar a floresta ao redor. Eu juro que não sei qual é a deles, mas lá foram os dois, sem medo, claro. Não demorou muito para Archie ser picado por um carrapato, como se a viagem não fosse bizarra o suficiente. Agora eles têm um novo problema para resolver: a saúde de Archie. Isso só aumentou a preocupação de Amanda, que já estava com o pé fora daquela casa maluca. Mas o pior estava por vir. Muito pior. A família estava super empolgada. Eles finalmente conseguiram alugar aquela casa. Cara, era em Long Island. Umas férias que teoricamente seriam perfeitas. Amanda, Clay e os filhos Archie e Rose estavam prontos para esquecer as loucuras da cidade, aproveitar o calor do verão. A casa parecia um sonho. Bem, no começo parecia. Era uma construção isolada, no meio de uma área remota, com uma vista incrível. Imagina só, uma grande casa de madeira, com janelas enormes e uma paisagem linda, sem ninguém por perto. A ideia era relaxar, ficar longe de todo o caos. Você sabe, fugir um pouco. No entanto, o que parecia ser uma escapada perfeita, logo se tornaria um pesadelo. Quando Amanda estava organizando as coisas em casa, uma noite inesperada aconteceu. O casal George e Ruth aparece do nada. Isso mesmo. Não faça nada. Eles tinham sido convidados, mas estavam lá. Eles não tinham sido convidados, mas estavam lá batendo na porta, alegando serem donos da casa. Eles tinham uma desculpa esfarrapada que a cidade estava sem energia por causa de um apagão. Então eles estavam aproveitando a casa também. Que bagunça, né? George e Ruth eram um tanto estranhos. Não tinham jeito de donos. Não deixa claro nada com aqueles tipos metidos ricos. O que você encontra em filmes pareciam mais aqueles caras que ficaram bêbados em uma festa em sua casa, falando alto, deixando o ambiente desconfortável. Mas acredite ou não, Clay parecia bem com a ideia deles ficarem por lá. Amanda ficou com o pé atrás, como qualquer pessoa normal ficaria. Com o apagão que estava acontecendo, eles não conseguiram usar o celular, a internet ou mesmo a TV. Só que deixavam as coisas ainda mais bizarras. A sensação de isolamento começava a crescer. A coisa estava indo de férias tranquilas para um clima de tensão, desconfiança. Clay, no entanto, insistiu que nada estava errado. Era só um apagão. E como ele não queria ser chato, acabou dizendo: deixa eles ficarem, vai ser tranquilo. Mas Amanda, com o radar de desconfiança ativado, não conseguiu relaxar. Ela tinha aquele sentimento ruim, sabe? Aquela sensação de que as coisas sairiam do trilho antes mesmo de começar. No dia seguinte, o sol estava mais quente do que o normal. Quando Rose olhou pela janela, ela notou algo estranho. Bolsas de viado que estavam do lado de fora de casa. E isso, meu amigo, não é nem a metade do que viria. Como se o lugar não fosse o suficiente para dar calafrios. Mais tarde, ela viu que não era apenas 10 ou 20 viados, mas milhares. A situação estava ficando bizarra.
E Clay, bem, ele estava tentando lidar com um clima estranho e a tensão crescente. Decidiu sair para a cidade para tentar entender o que estava acontecendo. Achei que seria um problema para ele, mas não. Ele se perdeu no meio do nada, que só piorou tudo. E para melhorar a bagunça, ele encontrou uma mulher completamente desesperada, mas só falava em espanhol. Ela dizia umas palavras soltas. Elétrico, telefone, viado. Não dava para entender nada, mas dava para sentir o desespero na voz dela. Clay, claro, não sabia o que fazer. Então ele simplesmente ignorou e foi embora. A situação estava ficando cada vez mais estranha e sem explicação. Enquanto isso, Rose e Archie, por algum motivo, acham que é uma boa ideia explorar a floresta ao redor. Eu juro que não sei qual é a deles, mas lá foram os dois, sem medo, claro. Não demorou muito para Archie ser picado por um carrapato, como se a viagem não fosse bizarra o suficiente. Agora eles têm um novo problema para resolver: a saúde de Archie. Isso só aumentou a preocupação de Amanda, que já estava com o pé fora daquela casa maluca. Mas o pior estava por vir. Muito pior. A família estava super empolgada. Eles finalmente conseguiram alugar aquela casa. Cara, era em Long Island. Umas férias que teoricamente seriam perfeitas. Amanda, Clay e os filhos Archie e Rose estavam prontos para esquecer as loucuras da cidade, aproveitar o calor do verão. A casa parecia um sonho. Bem, no começo parecia. Era uma construção isolada, no meio de uma área remota, com uma vista incrível. Imagina só, uma grande casa de madeira, com janelas enormes e uma paisagem linda, sem ninguém por perto. A ideia era relaxar, ficar longe de todo o caos. Você sabe, fugir um pouco. No entanto, o que parecia ser uma escapada perfeita, logo se tornaria um pesadelo. Quando Amanda estava organizando as coisas em casa, uma noite inesperada aconteceu. O casal George e Ruth aparece do nada. Isso mesmo. Não faça nada. Eles tinham sido convidados, mas estavam lá. Eles não tinham sido convidados, mas estavam lá batendo a porta, alegando serem donos da casa. Eles tinham uma desculpa esfarrapada que a cidade estava sem energia por causa de um apagão. Então eles estavam aproveitando a casa também. Que bagunça, né? George e Ruth eram tanto estranhos. Não tinham jeito de donos. Não deixa claro nada com aqueles tipos metidos ricos. O que você encontra em filmes pareciam mais aqueles caras que ficaram bêbados em uma festa em sua casa, falando alto, deixando o ambiente desconfortável. Mas acredite ou não, Clay parecia bem com a ideia deles ficarem por lá. Amanda ficou com o pé atrás, como qualquer pessoa normal ficaria. Com o apagão que estava acontecendo, eles não conseguiram usar o celular, a internet ou mesmo a TV. Só que deixavam as coisas ainda mais bizarras. A sensação de isolamento começava a crescer. A coisa estava indo de férias tranquilas para um clima de tensão, desconfiança. Clay, no entanto, insistiu que nada estava errado. Era só um apagão. E como ele não queria ser chato, acabou dizendo: deixa eles ficarem, vai ser tranquilo. Mas Amanda, com o radar de desconfiança ativado, não conseguiu relaxar. Ela tinha aquele
sentimento ruim, sabe? Aquela sensação de que as coisas sairiam do trilho antes mesmo de começar. No dia seguinte, o sol estava mais quente do que o normal. Quando Rose olhou pela janela, ela notou algo estranho. Bolsas de viados que estavam do lado de fora de casa. E isso, meu amigo, não é nem a metade do que viria. Como se o lugar não fosse o suficiente para dar calafrios. Mais tarde, ela viu que não era apenas 10 ou 20 viados, mas milhares. A situação estava ficando bizarra. E Clay, bem, ele estava tentando lidar com um clima estranho e a tensão crescente. Decidiu sair para a cidade para tentar entender o que estava acontecendo. Achei que seria um problema para ele, mas não. Ele se perdeu no meio do nada, que só piorou tudo. E para melhorar a bagunça, ele encontrou uma mulher completamente desesperada, mas só falava em espanhol. Ela dizia umas palavras soltas. Elétrico, telefone, viado. Não dava para entender nada, mas dava para sentir o desespero na voz dela. Clay, claro, não sabia o que fazer. Então ele simplesmente ignorou e foi embora. A situação estava ficando cada vez mais estranha e sem explicação. Enquanto isso, Rose e Archie, por algum motivo, acham que é uma boa ideia explorar a floresta ao redor. Eu juro que não sei qual é a deles, mas lá foram os dois, sem medo, claro. Não demorou muito para Archie ser picado por um carrapato, como se a viagem não fosse bizarra o suficiente. Agora eles têm um novo problema para resolver: a saúde de Archie. Isso só aumentou a preocupação de Amanda, que já estava com o pé fora daquela casa maluca. Mas o pior estava por vir. Muito pior. A família estava super empolgada. Eles finalmente conseguiram alugar aquela casa. Cara, era em Long Island. Umas férias que teoricamente seriam perfeitas. Amanda, Clay e os filhos Archie e Rose estavam prontos para esquecer as loucuras da cidade, aproveitar o calor do verão. A casa parecia um sonho. Bem, no começo parecia. Era uma construção isolada, no meio de uma área remota, com uma vista incrível. Imagina só, uma grande casa de madeira, com janelas enormes e uma paisagem linda, sem ninguém por perto. A ideia era relaxar, ficar longe de todo o caos. Você sabe, fugir um pouco. No entanto, o que parecia ser uma escapada perfeita, logo se tornaria um pesadelo. Quando Amanda estava organizando as coisas em casa, uma noite inesperada aconteceu. O casal George e Ruth aparece do nada. Isso mesmo. Não faça nada. Eles tinham sido convidados, mas estavam lá. Eles não tinham sido convidados, mas estavam lá batendo a porta, alegando serem donos da casa. Eles tinham uma desculpa esfarrapada que a cidade estava sem energia por causa de um apagão. Então eles estavam aproveitando a casa também. Que bagunça, né? George e Ruth eram tanto estranhos. Não tinham jeito de donos. Não deixa claro nada com aqueles tipos metidos ricos. O que você encontra em filmes pareciam mais aqueles caras que ficaram bêbados em uma festa em sua casa, falando alto, deixando o ambiente desconfortável. Mas acredite ou não, Clay parecia bem com a ideia deles ficarem por lá. Amanda ficou com o pé atrás, como qualquer pessoa normal ficaria. Com o apagão que estava acontecendo, eles não conseguiram usar o celular.
a internet ou mesmo a TV. Só que deixavam as coisas ainda mais bizarras. A sensação de isolamento começava a crescer. A coisa estava indo de férias tranquilas para um clima de tensão, desconfiança. Clay, no entanto, insistiu que nada estava errado, era só um apagão. E como ele não queria ser chato, acabou dizendo: deixa eles ficarem, vai ser tranquilo. Mas Amanda, com o radar de desconfiança ativado, não conseguiu relaxar. Ela tinha aquele sentimento ruim, sabe? Aquela sensação de que as coisas sairiam do trilho antes mesmo de começar. No dia seguinte, o sol estava mais quente do que o normal. Quando Rose olhou pela janela, ela notou algo estranho. Bolsas de viado que estavam do lado de fora de casa. E isso, meu amigo, não é nem a metade do que viria. Como se o lugar não fosse o suficiente para dar calafrios. Mais tarde, ela viu que não era apenas 10 ou 20 viados, mas milhares. A situação estava ficando bizarra. E Clay, bem, ele estava tentando lidar com um clima estranho e a tensão crescente. Decidiu sair para a cidade para tentar entender o que estava acontecendo. Achei que seria um problema para ele, mas não. Ele se perdeu no meio do nada, que só piorou tudo. E para melhorar a bagunça, ele encontrou uma mulher completamente desesperada, mas só falava em espanhol. Ela dizia umas palavras soltas: elétrico, telefone, viado. Não dava para entender nada, mas dava para sentir o desespero na voz dela. Clay, claro, não sabia o que fazer. Então ele simplesmente ignorou e foi embora. A situação estava ficando cada vez mais estranha e sem explicação. Enquanto isso, Rose e Archie, por algum motivo, acham que é uma boa ideia explorar a floresta ao redor. Eu juro que não sei qual é a deles, mas lá foram os dois, sem medo, claro. Não demorou muito para Archie ser picado por um carrapato, como se a viagem não fosse bizarra o suficiente. Agora eles têm um novo problema para resolver: a saúde de Archie. Isso só aumentou a preocupação de Amanda, que já estava com o pé fora daquela casa maluca. Mas o pior estava por vir, muito pior. A família estava super empolgada. Eles finalmente conseguiram alugar aquela casa. Cara, era em Long Island, umas férias que teoricamente seriam perfeitas. Amanda, Clay e os filhos Archie e Rose estavam prontos para esquecer as loucuras da cidade, aproveitar o calor do verão. A casa parecia um sonho. Bem, no começo parecia. Era uma construção isolada, no meio de uma área remota, com uma vista incrível. Imagina só, uma grande casa de madeira, com janelas enormes e uma paisagem linda, sem ninguém por perto. A ideia era relaxar, ficar longe de todo o caos. Você sabe, fugir um pouco. No entanto, o que parecia ser uma escapada perfeita, logo se tornaria um pesadelo. Quando Amanda estava organizando as coisas em casa, uma noite inesperada aconteceu. O casal George e Ruth aparece do nada. Isso mesmo. Não faça nada. Eles tinham sido convidados, mas estavam lá. Eles não tinham sido convidados, mas estavam lá batendo a porta, alegando serem donos da casa. Eles tinham uma desculpa esfarrapada que a cidade estava sem energia por causa de um apagão. Então eles estavam aproveitando a casa também. Que bagunça, né? George e Ruth eram tanto estranhos. Não tinham jeito de donos. Não deixa claro nada com aqueles tipos
metidos, ricos, o que você encontra em filmes pareciam mais aqueles caras que ficaram bêbados em uma festa em sua casa, falando alto, deixando o ambiente desconfortável. Mas acredite ou não, Clay parecia bem com a ideia deles ficarem por lá. Amanda ficou com o pé atrás, como qualquer pessoa normal ficaria. Com o apagão que estava acontecendo, eles não conseguiram usar o celular, a internet ou mesmo a TV. Só que deixavam as coisas ainda mais bizarras. A sensação de isolamento começava a crescer. A coisa estava indo de férias tranquilas para um clima de tensão, desconfiança. Clay, no entanto, insistiu que nada estava errado, era só um apagão. E como ele não queria ser chato, acabou dizendo: deixa eles ficarem, vai ser tranquilo. Mas Amanda, com o radar de desconfiança ativado, não conseguiu relaxar. Ela tinha aquele sentimento ruim, sabe? Aquela sensação de que as coisas sairiam do trilho antes mesmo de começar. No dia seguinte, o sol estava mais quente do que o normal. Quando Rose olhou pela janela, ela notou algo estranho. Bolsas de viado que estavam do lado de fora de casa. E isso, meu amigo, não é nem a metade do que viria. Como se o lugar não fosse o suficiente para dar calafrios. Mais tarde, ela viu que não era apenas 10 ou 20 viados, mas milhares. A situação estava ficando bizarra. E Clay, bem, ele estava tentando lidar com um clima estranho e a tensão crescente. Decidiu sair para a cidade para tentar entender o que estava acontecendo. Achei que seria um problema para ele, mas não. Ele se perdeu no meio do nada, que só piorou tudo. E para melhorar a bagunça, ele encontrou uma mulher completamente desesperada, mas só falava em espanhol. Ela dizia umas palavras soltas: elétrico, telefone, viado. Não dava para entender nada, mas dava para sentir o desespero na voz dela. Clay, claro, não sabia o que fazer. Então ele simplesmente ignorou e foi embora. A situação estava ficando cada vez mais estranha e sem explicação. Enquanto isso, Rose e Archie, por algum motivo, acham que é uma boa ideia explorar a floresta ao redor. Eu juro que não sei qual é a deles, mas lá foram os dois, sem medo, claro. Não demorou muito para Archie ser picado por um carrapato, como se a viagem não fosse bizarra o suficiente. Agora eles têm um novo problema para resolver: a saúde de Archie. Isso só aumentou a preocupação de Amanda, que já estava com o pé fora daquela casa maluca. Mas o pior estava por vir. Muito pior. A família estava super empolgada. Eles finalmente conseguiram alugar aquela casa. Cara, era em Long Island, umas férias que teoricamente seriam perfeitas. Amanda, Clay e os filhos Archie e Rose estavam prontos para esquecer as loucuras da cidade, aproveitar o calor do verão. A casa parecia um sonho. Bem, no começo parecia. Era uma construção isolada, no meio de uma área remota, com uma vista incrível. Imagina só, uma grande casa de madeira, com janelas enormes e uma paisagem linda, sem ninguém por perto. A ideia era relaxar, ficar longe de todo o caos. Você sabe, fugir um pouco. No entanto, o que parecia ser uma escapada perfeita, logo se tornaria um pesadelo. Quando Amanda estava organizando as coisas em casa, uma noite inesperada aconteceu. O casal George e Ruth aparece do nada. Isso mesmo. Não faça nada. Eles tinham sido convidados,
mas estavam lá. Eles não tinham sido convidados, mas estavam lá batendo a porta, alegando serem donos da casa. Eles tinham uma desculpa esfarrapada que a cidade estava sem energia por causa de um apagão. Então eles estavam aproveitando a casa também. Que bagunça, né? George e Ruth eram um tanto estranhos. Não tinham jeito de donos. Não deixa claro nada com aqueles tipos metidos ricos. O que você encontra em filmes pareciam mais aqueles caras que ficaram bêbados em uma festa em sua casa, falando alto, deixando o ambiente desconfortável. Mas acredite ou não, Clay parecia bem com a ideia deles ficarem por lá. Amanda ficou com o pé atrás, como qualquer pessoa normal ficaria. Com o apagão que estava acontecendo, eles não conseguiram usar o celular, a internet ou mesmo a TV. Só que deixavam as coisas ainda mais bizarras. A sensação de isolamento começava a crescer. A coisa estava indo de férias tranquilas para um clima de tensão, desconfiança. Clay, no entanto, insistiu que nada estava errado, era só um apagão. E como ele não queria ser chato, acabou dizendo: deixa eles ficarem, vai ser tranquilo. Mas Amanda, com o radar de desconfiança ativado, não conseguiu relaxar. Ela tinha aquele sentimento ruim, sabe? Aquela sensação de que as coisas sairiam do trilho antes mesmo de começar. No dia seguinte, o sol estava mais quente do que o normal. Quando Rose olhou pela janela, ela notou algo estranho. Bolsas de viado que estavam do lado de fora de casa. E isso, meu amigo, não é nem a metade do que viria. Como se o lugar não fosse o suficiente para dar calafrios. Mais tarde, ela viu que não era apenas 10 ou 20 viados, mas milhares. A situação estava ficando bizarra. E Clay, bem, ele estava tentando lidar com um clima estranho e a tensão crescente. Decidiu sair para a cidade para tentar entender o que estava acontecendo. Achei que seria um problema para ele, mas não. Ele se perdeu no meio do nada, que só piorou tudo. E para melhorar a bagunça, ele encontrou uma mulher completamente desesperada, mas só falava em espanhol. Ela dizia umas palavras soltas: elétrico, telefone, viado. Não dava para entender nada, mas dava para sentir o desespero na voz dela. Clay, claro, não sabia o que fazer. Então ele simplesmente ignorou e foi embora. A situação estava ficando cada vez mais estranha e sem explicação. Enquanto isso, Rose e Archie, por algum motivo, acham que é uma boa ideia explorar a floresta ao redor. Eu juro que não sei qual é a deles, mas lá foram os dois, sem medo, claro. Não demorou muito para Archie ser picado por um carrapato, como se a viagem não fosse bizarra o suficiente. Agora eles têm um novo problema para resolver: a saúde de Archie. Isso só aumentou a preocupação de Amanda, que já estava com o pé fora daquela casa maluca. Mas o pior estava por vir. Muito pior. A família estava super empolgada. Eles finalmente conseguiram alugar aquela casa. Cara, era em Long Island. Umas férias que teoricamente seriam perfeitas. Amanda, Clay e os filhos Archie e Rose estavam prontos para esquecer as loucuras da cidade, aproveitar o calor do verão. A casa parecia um sonho. Bem, no começo parecia. Era uma construção isolada, no meio de uma área remota,
com uma vista incrível. Imagina só, uma grande casa de madeira com janelas enormes e uma paisagem linda, sem ninguém por perto. A ideia era relaxar, ficar longe de todo o caos. Você sabe, fugir um pouco. No entanto, o que parecia ser uma escapada perfeita, logo se tornaria um pesadelo. Quando Amanda estava organizando as coisas em casa, uma noite inesperada aconteceu. O casal George e Ruth aparece do nada, isso mesmo. Não faça nada. Eles tinham sido convidados, mas estavam lá. Eles não tinham sido convidados, mas estavam lá batendo a porta, alegando serem donos da casa. Eles tinham uma desculpa esfarrapada que a cidade estava sem energia por causa de um apagão. Então eles estavam aproveitando a casa também. Que bagunça, né? George e Ruth eram um tanto estranhos. Não tinham jeito de donos. Não deixa claro nada com aqueles tipos metidos ricos. O que você encontra em filmes pareciam mais aqueles caras que ficaram bêbados em uma festa em sua casa, falando alto, deixando o ambiente desconfortável. Mas acredite ou não, Clay parecia bem com a ideia deles ficarem por lá. Amanda ficou com o pé atrás, como qualquer pessoa normal ficaria. Com o apagão que estava acontecendo, eles não conseguiram usar o celular, a internet ou mesmo a TV. Só que deixavam as coisas ainda mais bizarras. A sensação de isolamento começava a crescer. A coisa estava indo de férias tranquilas para um clima de tensão, desconfiança. Clay, no entanto, insistiu que nada estava errado, era só um apagão. E como ele não queria ser chato, acabou dizendo: deixa eles ficarem, vai ser tranquilo. Mas Amanda, com o radar de desconfiança ativado, não conseguiu relaxar. Ela tinha aquele sentimento ruim, sabe? Aquela sensação de que as coisas sairiam do trilho antes mesmo de começar. No dia seguinte, o sol estava mais quente do que o normal. Quando Rose olhou pela janela, ela notou algo estranho. Bolsas de viado que estavam do lado de fora de casa. E isso, meu amigo, não é nem a metade do que viria. Como se o lugar não fosse o suficiente para dar calafrios. Mais tarde, ela viu que não era apenas 10 ou 20 viados, mas milhares. A situação estava ficando bizarra. E Clay, bem, ele estava tentando lidar com um clima estranho e a tensão crescente. Decidiu sair para a cidade para tentar entender o que estava acontecendo. Achei que seria um problema para ele, mas não. Ele se perdeu no meio do nada, que só piorou tudo. E para melhorar a bagunça, ele encontrou uma mulher completamente desesperada, mas só falava em espanhol. Ela dizia umas palavras soltas: elétrico, telefone, viado. Não dava para entender nada, mas dava para sentir o desespero na voz dela. Clay, claro, não sabia o que fazer. Então ele simplesmente ignorou e foi embora. A situação estava ficando cada vez mais estranha e sem explicação. Enquanto isso, Rose e Archie, por algum motivo, acham que é uma boa ideia explorar a floresta ao redor. Eu juro que não sei qual é a deles, mas lá foram os dois, sem medo, claro. Não demorou muito para Archie ser picado por um carrapato, como se a viagem não fosse bizarra o suficiente. Agora eles têm um novo problema para resolver: a saúde de Archie. Isso só aumentou a preocupação de Amanda, que já estava com o pé fora daquela casa maluca.
Mas o pior estava por vir. Muito pior. A família estava super empolgada. Eles finalmente conseguiram alugar a casa. Alugar aquela casa, cara, era em Long Island, umas férias que teoricamente seriam perfeitas. Amanda, Clay e os filhos Art e Rose estavam prontos para esquecer as loucuras da cidade, aproveitar o calor do verão. A casa parecia um sonho. Bem, no começo parecia. Era uma construção isolada, no meio de uma área remota, com uma vista incrível. Imagina só, uma grande casa de madeira com janelas enormes e uma paisagem linda, sem ninguém por perto. A ideia era relaxar, ficar longe de todo o caos. Você sabe, fugir um pouco. No entanto, o que parecia ser uma escapada perfeita, logo se tornaria um pesadelo. Quando Amanda estava organizando as coisas em casa, uma noite inesperada aconteceu. O casal George e Ruth aparece do nada, isso mesmo. Não faça nada. Eles tinham sido convidados, mas estavam lá. Eles não tinham sido convidados, mas estavam lá batendo a porta, alegando serem donos da casa. Eles tinham uma desculpa esfarrapada que a cidade estava sem energia por causa de um apagão. Então eles estavam aproveitando a casa também. Que bagunça, né? George e Ruth eram tanto estranhos. Não tinham jeito de donos. Não deixa claro nada com aqueles tipos metidos ricos. O que você encontra em filmes pareciam mais aqueles caras que ficaram bêbados em uma festa em sua casa, falando alto, deixando o ambiente desconfortável. Mas acredite ou não, Clay parecia bem com a ideia deles ficarem por lá. Amanda ficou com o pé atrás, como qualquer pessoa normal ficaria. Com o apagão que estava acontecendo, eles não conseguiram usar o celular, a internet ou mesmo a TV. Só que deixavam as coisas ainda mais bizarras. A sensação de isolamento começava a crescer. A coisa estava indo de férias tranquilas para um clima de tensão, desconfiança. Clay, no entanto, insistiu que nada estava errado. Era só um apagão. E como ele não queria ser chato, acabou dizendo: deixa eles ficarem, vai ser tranquilo. Mas Amanda, com o radar de desconfiança ativado, não conseguiu relaxar. Ela tinha aquele sentimento ruim, sabe? Aquela sensação de que as coisas sairiam do trilho antes mesmo de começar. No dia seguinte, o sol estava mais quente do que o normal. Quando Rose olhou pela janela, ela notou algo estranho. Bolsas de viado que estavam do lado de fora de casa. E isso, meu amigo, não é nem a metade do que viria. Como se o lugar não fosse o suficiente para dar calafrios. Mais tarde, ela viu que não era apenas 10 ou 20 viados, mas milhares. A situação estava ficando bizarra. E Clay, bem, ele estava tentando lidar com um clima estranho e a tensão crescente. Decidiu sair para a cidade para tentar entender o que estava acontecendo. Achei que seria um problema para ele, mas não. Ele se perdeu no meio do nada, que só piorou tudo. E para melhorar a bagunça, ele encontrou uma mulher completamente desesperada, mas só falava em espanhol. Ela dizia umas palavras soltas: elétrico, telefone, viado. Não dava para entender nada, mas dava para sentir o desespero na voz dela. Clay, claro, não sabia o que fazer. Então ele simplesmente ignorou e foi embora. A situação estava ficando cada vez mais estranha e sem explicação.
Enquanto isso, Rose e Art, por algum motivo, acham que é uma boa ideia explorar a floresta ao redor. Eu juro que não sei qual é a deles, mas lá foram os dois, sem medo, claro. Não demorou muito para Art ser picado por um carrapato, como se a viagem não fosse bizarra o suficiente. Agora eles têm um novo problema para resolver: a saúde de Art. Isso só aumentou a preocupação de Amanda, que já estava com o pé fora daquela casa maluca. Mas o pior estava por vir. Muito pior. A família estava super empolgada. Eles finalmente conseguiram alugar aquela casa. Cara, era em Long Island, umas férias que teoricamente seriam perfeitas. Amanda, Clay e os filhos Art e Rose estavam prontos para esquecer as loucuras da cidade, aproveitar o calor do verão. A casa parecia um sonho. Bem, no começo parecia. Era uma construção isolada, no meio de uma área remota, com uma vista incrível. Imagina só, uma grande casa de madeira, com janelas enormes e uma paisagem linda, sem ninguém por perto. A ideia era relaxar, ficar longe de todo o caos. Você sabe, fugir um pouco. No entanto, o que parecia ser uma escapada perfeita, logo se tornaria um pesadelo. Quando Amanda estava organizando as coisas em casa, uma noite inesperada aconteceu. O casal George e Ruth aparece do nada. Isso mesmo. Não faça nada. Eles tinham sido convidados, mas estavam lá. Eles não tinham sido convidados, mas estavam lá batendo na porta, alegando serem donos da casa. Eles tinham uma desculpa esfarrapada que a cidade estava sem energia por causa de um apagão. Então eles estavam aproveitando a casa também. Que bagunça, né? George e Ruth eram tanto estranhos. Não tinham jeito de donos. Não deixa claro nada com aqueles tipos metidos ricos. O que você encontra em filmes pareciam mais aqueles caras que ficaram bêbados em uma festa em sua casa, falando alto, deixando o ambiente desconfortável. Mas acredite ou não, Clay parecia bem com a ideia deles ficarem por lá. Amanda ficou com o pé atrás, como qualquer pessoa normal ficaria. Com o apagão que estava acontecendo, eles não conseguiram usar o celular, a internet ou mesmo a TV. Só que deixavam as coisas ainda mais bizarras. A sensação de isolamento começava a crescer. A coisa estava indo de férias tranquilas para um clima de tensão, desconfiança. Clay, no entanto, insistiu que nada estava errado. Era só um apagão. E como ele não queria ser chato, acabou dizendo: deixa eles ficarem, vai ser tranquilo. Mas Amanda, com radar de desconfiança ativado, não conseguiu relaxar. Ela tinha aquele sentimento ruim, sabe? Aquela sensação de que as coisas sairiam do trilho antes mesmo de começar. No dia seguinte, o sol estava mais quente do que o normal. Quando Rose olhou pela janela, ela notou algo estranho. Bolsas de viado que estavam do lado de fora de casa. E isso, meu amigo, não é nem a metade do que viria. Como se o lugar não fosse o suficiente para dar calafrios. Mais tarde, ela viu que não era apenas 10 ou 20 viados, mas milhares. A situação estava ficando bizarra. E Clay, bem, ele estava tentando lidar com um clima estranho e a tensão crescente. Decidiu sair para a cidade para tentar entender o que estava acontecendo. Achei que seria um problema para ele, mas não.
Ele se perdeu no meio do nada, que só piorou tudo. E para melhorar a bagunça, ele encontrou uma mulher completamente desesperada, mas só falava em espanhol. Ela dizia umas palavras soltas: elétrico, telefone, viado. Não dava para entender nada, mas dava para sentir o desespero na voz dela. Claro, não sabia o que fazer. Então ele simplesmente ignorou e foi embora. A situação estava ficando cada vez mais estranha e sem explicação. Enquanto isso, Rose e Archie, por algum motivo, acham que é uma boa ideia explorar a floresta ao redor. Eu juro que não sei qual é a deles, mas lá foram os dois, sem medo, claro. Não demorou muito para Archie ser picado por um carrapato, como se a viagem não fosse bizarra o suficiente. Agora eles têm um novo problema para resolver: a saúde de Archie. Isso só aumentou a preocupação de Amanda, que já estava com o pé fora daquela casa maluca. Mas o pior estava por vir. Muito pior. A família estava super empolgada. Eles finalmente conseguiram alugar aquela casa. Cara, era em Long Island, umas férias que teoricamente seriam perfeitas. Amanda, Clay e os filhos Archie e Rose estavam prontos para esquecer as loucuras da cidade, aproveitar o calor do verão. A casa parecia um sonho. Bem, no começo parecia. Era uma construção isolada, no meio de uma área remota, com uma vista incrível. Imagina só, uma grande casa de madeira, com janelas enormes e uma paisagem linda, sem ninguém por perto. A ideia era relaxar, ficar longe de todo o caos. Você sabe, fugir um pouco. No entanto, o que parecia ser uma escapada perfeita, logo se tornaria um pesadelo. Quando Amanda estava organizando as coisas em casa, uma noite inesperada aconteceu. O casal George e Ruth aparece do nada. Isso mesmo. Não faça nada. Eles tinham sido convidados, mas estavam lá. Eles não tinham sido convidados, mas estavam lá batendo a porta, alegando serem donos da casa. Eles tinham uma desculpa esfarrapada que a cidade estava sem energia por causa de um apagão. Então eles estavam aproveitando a casa também. Que bagunça, né? George e Ruth eram tanto estranhos. Não tinham jeito de donos. Não deixa claro nada com aqueles tipos metidos ricos. O que você encontra em filmes pareciam mais aqueles caras que ficaram bêbados em uma festa em sua casa, falando alto, deixando o ambiente desconfortável. Mas acredite ou não, Clay parecia bem com a ideia deles ficarem por lá. Amanda ficou com o pé atrás, como qualquer pessoa normal ficaria. Com o apagão que estava acontecendo, eles não conseguiram usar o celular, a internet ou mesmo a TV. Só que deixavam as coisas ainda mais bizarras. A sensação de isolamento começava a crescer. A coisa estava indo de férias tranquilas para um clima de tensão, desconfiança. Clay, no entanto, insistiu que nada estava errado. Era só um apagão. E como ele não queria ser chato, acabou dizendo: deixa eles ficarem, vai ser tranquilo. Mas Amanda, com o radar de desconfiança ativado, não conseguiu relaxar. Ela tinha aquele sentimento ruim, sabe? Aquela sensação de que as coisas sairiam do trilho antes mesmo de começar. No dia seguinte, o sol estava mais quente do que o normal. Quando Rose olhou pela janela, ela notou algo estranho. Bolsas
de viados que estavam do lado de fora de casa. E isso, meu amigo, não é nem a metade do que viria. Como se o lugar não fosse o suficiente para dar calafrios. Mais tarde, ela viu que não era apenas 10 ou 20 viados, mas milhares. A situação estava ficando bizarra. E Clay, bem, ele estava tentando lidar com um clima estranho e a tensão crescente. Decidiu sair para a cidade para tentar entender o que estava acontecendo. Achei que seria um problema para ele, mas não. Ele se perdeu no meio do nada, que só piorou tudo. E para melhorar a bagunça, ele encontrou uma mulher completamente desesperada, mas só falava em espanhol. Ela dizia umas palavras soltas. Elétrico, telefone, viado. Não dava para entender nada, mas dava para sentir o desespero na voz dela. Clay, claro, não sabia o que fazer. Então ele simplesmente ignorou e foi embora. A situação estava ficando cada vez mais estranha e sem explicação. Enquanto isso, Rose e Archie, por algum motivo, acham que é uma boa ideia explorar a floresta ao redor. Eu juro que não sei qual é a deles, mas lá foram os dois, sem medo, claro. Não demorou muito para Archie ser picado por um carrapato, como se a viagem não fosse bizarra o suficiente. Agora eles têm um novo problema para resolver: a saúde de Archie. Isso só aumentou a preocupação de Amanda, que já estava com o pé fora daquela casa maluca. Mas o pior estava por vir. Muito pior. A família estava super empolgada. Eles finalmente conseguiram alugar aquela casa. Cara, era em Long Island. Umas férias que teoricamente seriam perfeitas. Amanda, Clay e os filhos Archie e Rose estavam prontos para esquecer as loucuras da cidade, aproveitar o calor do verão. A casa parecia um sonho. Bem, no começo parecia. Era uma construção isolada, no meio de uma área remota, com uma vista incrível. Imagina só, uma grande casa de madeira, com janelas enormes e uma paisagem linda, sem ninguém por perto. A ideia era relaxar, ficar longe de todo o caos. Você sabe, fugir um pouco. No entanto, o que parecia ser uma escapada perfeita, logo se tornaria um pesadelo. Quando Amanda estava organizando as coisas em casa, uma noite inesperada aconteceu. O casal George e Ruth aparece do nada. Isso mesmo. Não faça nada. Eles tinham sido convidados, mas estavam lá. Eles não tinham sido convidados, mas estavam lá batendo a porta, alegando serem donos da casa. Eles tinham uma desculpa esfarrapada que a cidade estava sem energia por causa de um apagão. Então eles estavam aproveitando a casa também. Que bagunça, né? George e Ruth eram tanto estranhos. Não tinham jeito de donos. Não deixa claro nada com aqueles tipos metidos ricos. O que você encontra em filmes pareciam mais aqueles caras que ficaram bêbados em uma festa em sua casa, falando alto, deixando o ambiente desconfortável. Mas acredite ou não, Clay parecia bem com a ideia deles ficarem por lá. Amanda ficou com o pé atrás, como qualquer pessoa normal ficaria. Com o apagão que estava acontecendo, eles não conseguiram usar o celular, a internet ou mesmo a TV. Só que deixavam as coisas ainda mais bizarras. A sensação de isolamento começava a crescer. A coisa estava indo de férias tranquilas para um clima de tensão, desconfiança. Clay, no entanto, insistiu que nada estava errado.
era só um apagão. E como ele não queria ser chato, acabou dizendo: deixa eles ficarem, vai ser tranquilo. Mas Amanda, com o radar de desconfiança ativado, não conseguiu relaxar. Ela tinha aquele sentimento ruim, sabe? Aquela sensação de que as coisas sairiam do trilho antes mesmo de começar. No dia seguinte, o sol estava mais quente do que o normal. Quando Rose olhou pela janela, ela notou algo estranho. Bolsas de viado que estavam do lado de fora de casa. E isso, meu amigo, não é nem a metade do que viria. Como se o lugar não fosse o suficiente para dar calafrios. Mais tarde, ela viu que não era apenas 10 ou 20 viados, mas milhares. A situação estava ficando bizarra. E Clay, bem, ele estava tentando lidar com um clima estranho e a tensão crescente. Decidiu sair para a cidade para tentar entender o que estava acontecendo. Achei que seria um problema para ele, mas não. Ele se perdeu no meio do nada, que só piorou tudo. E para melhorar a bagunça, ele encontrou uma mulher completamente desesperada, mas só falava em espanhol. Ela dizia umas palavras soltas. Elétrico, telefone, viado. Não dava para entender nada, mas dava para sentir o desespero na voz dela. Clay, claro, não sabia o que fazer. Então ele simplesmente ignorou e foi embora. A situação estava ficando cada vez mais estranha e sem explicação. Enquanto isso, Rose e Archie, por algum motivo, acham que é uma boa ideia explorar a floresta ao redor. Eu juro que não sei qual é a deles, mas lá foram os dois, sem medo, claro. Não demorou muito para Archie ser picado por um carrapato, como se a viagem não fosse bizarra o suficiente. Agora eles têm um novo problema para resolver: a saúde de Archie. Isso só aumentou a preocupação de Amanda, que já estava com o pé fora daquela casa maluca. Mas o pior estava por vir. Muito pior. A família estava super empolgada. Eles finalmente conseguiram alugar aquela casa. Cara, era em Long Island. Umas férias que teoricamente seriam perfeitas. Amanda, Clay e os filhos Archie e Rose estavam prontos para esquecer as loucuras da cidade, aproveitar o calor do verão. A casa parecia um sonho. Bem, no começo parecia. Era uma construção isolada, no meio de uma área remota, com uma vista incrível. Imagina só, uma grande casa de madeira, com janelas enormes e uma paisagem linda, sem ninguém por perto. A ideia era relaxar, ficar longe de todo o caos. Você sabe, fugir um pouco. No entanto, o que parecia ser uma escapada perfeita, logo se tornaria um pesadelo. Quando Amanda estava organizando as coisas em casa, uma noite inesperada aconteceu. O casal George e Ruth aparece do nada. Isso mesmo. Não faça nada. Eles tinham sido convidados, mas estavam lá. Eles não tinham sido convidados, mas estavam lá batendo a porta, alegando serem donos da casa. Eles tinham uma desculpa esfarrapada que a cidade estava sem energia por causa de um apagão. Então eles estavam aproveitando a casa também. Que bagunça, né? George e Ruth eram um tanto estranhos. Não tinham jeito de donos. Não deixa claro nada com aqueles tipos metidos ricos. O que você encontra em filmes pareciam mais aqueles caras que ficaram bêbados em uma festa em sua casa, falando alto, deixando o ambiente desconfortável. Mas acredite ou não, Clay parecia bem com a ideia deles ficarem por lá.
Amanda ficou com o pé atrás, como qualquer pessoa normal ficaria. Com o apagão que estava acontecendo, eles não conseguiram usar o celular, a internet ou mesmo a TV. Só que deixavam as coisas ainda mais bizarras. A sensação de isolamento começava a crescer. A coisa estava indo de férias tranquilas para um clima de tensão, desconfiança. Clay, no entanto, insistiu que nada estava errado, era só um apagão. E como ele não queria ser chato, acabou dizendo: deixa eles ficarem, vai ser tranquilo. Mas Amanda, com o radar de desconfiança ativado, não conseguiu relaxar. Ela tinha aquele sentimento ruim, sabe? Aquela sensação de que as coisas sairiam do trilho antes mesmo de começar. No dia seguinte, o sol estava mais quente do que o normal. Quando Rose olhou pela janela, ela notou algo estranho. Bolsas de viado que estavam do lado de fora de casa. E isso, meu amigo, não é nem a metade do que viria. Como se o lugar não fosse o suficiente para dar calafrios. Mais tarde, ela viu que não era apenas 10 ou 20 viados, mas milhares. A situação estava ficando bizarra. E Clay, bem, ele estava tentando lidar com um clima estranho e a tensão crescente. Decidiu sair para a cidade para tentar entender o que estava acontecendo. Achei que seria um problema para ele, mas não. Ele se perdeu no meio do nada, que só piorou tudo. E para melhorar a bagunça, ele encontrou uma mulher completamente desesperada, mas só falava em espanhol. Ela dizia umas palavras soltas: elétrico, telefone, viado. Não dava para entender nada, mas dava para sentir o desespero na voz dela. Clay, claro, não sabia o que fazer. Então ele simplesmente ignorou e foi embora. A situação estava ficando cada vez mais estranha e sem explicação. Enquanto isso, Rose e Archie, por algum motivo, acham que é uma boa ideia explorar a floresta ao redor. Eu juro que não sei qual é a deles, mas lá foram os dois, sem medo, claro. Não demorou muito para Archie ser picado por um carrapato, como se a viagem não fosse bizarra o suficiente. Agora eles têm um novo problema para resolver: a saúde de Archie. Isso só aumentou a preocupação de Amanda, que já estava com o pé fora daquela casa maluca. Mas o pior estava por vir. Muito pior. A família estava super empolgada. Eles finalmente conseguiram alugar aquela casa. Cara, era em Long Island. Umas férias que teoricamente seriam perfeitas. Amanda, Clay e os filhos Archie e Rose estavam prontos para esquecer as loucuras da cidade, aproveitar o calor do verão. A casa parecia um sonho. Bem, no começo parecia. Era uma construção isolada, no meio de uma área remota, com uma vista incrível. Imagina só, uma grande casa de madeira, com janelas enormes e uma paisagem linda, sem ninguém por perto. A ideia era relaxar, ficar longe de todo o caos. Você sabe, fugir um pouco. No entanto, o que parecia ser uma escapada perfeita, logo se tornaria um pesadelo. Quando Amanda estava organizando as coisas em casa, uma noite inesperada aconteceu. O casal George e Ruth aparece do nada. Isso mesmo. Não faça nada. Eles tinham sido convidados, mas estavam lá. Eles não tinham sido convidados, mas estavam lá batendo a porta, alegando serem donos da casa. Eles tinham uma desculpa esfarrapada que a cidade estava sem energia por causa de um apagão. Então eles estavam aproveitando a casa também.
Que bagunça! George e Ruth eram um tanto estranhos. Não tinham jeito de donos. Não deixa claro nada com aqueles tipos metidos ricos. O que você encontra em filmes pareciam mais aqueles caras que ficaram bêbados em uma festa em sua casa, falando alto, deixando o ambiente desconfortável. Mas acredite ou não, Clay parecia bem com a ideia deles ficarem por lá. Amanda ficou com o pé atrás, como qualquer pessoa normal ficaria. Com o apagão que estava acontecendo, eles não conseguiram usar o celular, a internet ou mesmo a TV. Só que deixavam as coisas ainda mais bizarras. A sensação de isolamento começava a crescer. A coisa estava indo de férias tranquilas para um clima de tensão, desconfiança. Clay, no entanto, insistiu que nada estava errado, era só um apagão. E como ele não queria ser chato, acabou dizendo: deixa eles ficarem, vai ser tranquilo. Mas Amanda, com o radar de desconfiança ativado, não conseguiu relaxar. Ela tinha aquele sentimento ruim, sabe? Aquela sensação de que as coisas sairiam do trilho antes mesmo de começar. No dia seguinte, o sol estava mais quente do que o normal. Quando Rose olhou pela janela, ela notou algo estranho. Bolsas de viado que estavam do lado de fora de casa. E isso, meu amigo, não é nem a metade do que viria. Como se o lugar não fosse o suficiente para dar calafrios. Mais tarde, ela viu que não era apenas 10 ou 20 viados, mas milhares. A situação estava ficando bizarra. E Clay, bem, ele estava tentando lidar com um clima estranho e a tensão crescente. Decidiu sair para a cidade para tentar entender o que estava acontecendo. Achei que seria um problema para ele, mas não. Ele se perdeu no meio do nada, que só piorou tudo. E para melhorar a bagunça, ele encontrou uma mulher completamente desesperada, mas só falava em espanhol. Ela dizia umas palavras soltas: elétrico, telefone, viado. Não dava para entender nada, mas dava para sentir o desespero na voz dela. Clay, claro, não sabia o que fazer. Então ele simplesmente ignorou e foi embora. A situação estava ficando cada vez mais estranha e sem explicação. Enquanto isso, Rose e Archie, por algum motivo, acham que é uma boa ideia explorar a floresta ao redor. Eu juro que não sei qual é a deles, mas lá foram os dois, sem medo, claro. Não demorou muito para Archie ser picado por um carrapato, como se a viagem não fosse bizarra o suficiente. Agora eles têm um novo problema para resolver: a saúde de Archie. Isso só aumentou a preocupação de Amanda, que já estava com o pé fora daquela casa maluca. Mas o pior estava por vir. Muito pior. A família estava super empolgada. Eles finalmente conseguiram alugar aquela casa. Cara, era em Long Island. Umas férias que teoricamente seriam perfeitas. Amanda, Clay e os filhos Archie e Rose estavam prontos para esquecer as loucuras da cidade, aproveitar o calor do verão. A casa parecia um sonho. Bem, no começo parecia. Era uma construção isolada, no meio de uma área remota, com uma vista incrível. Imagina só, uma grande casa de madeira, com janelas enormes e uma paisagem linda, sem ninguém por perto. A ideia era relaxar, ficar longe de todo o caos. Você sabe, fugir um pouco. No entanto, o que parecia ser uma escapada perfeita, logo se tornaria um pesadelo.
Quando Amanda estava organizando as coisas em casa, uma noite inesperada aconteceu. O casal Jorge e Ruth aparece do nada, isso mesmo. Não faça nada. Eles tinham sido convidados, mas estavam lá. Eles não tinham sido convidados, mas estavam lá batendo a porta, alegando serem donos da casa. Eles tinham uma desculpa esfarrapada que a cidade estava sem energia por causa de um apagão. Então eles estavam aproveitando a casa também. Que bagunça, né? Jorge e Ruth eram tanto estranhos. Não tinham jeito de donos. Não deixa claro nada com aqueles tipos metidos ricos. O que você encontra em filmes pareciam mais aqueles caras que ficaram bêbados em uma festa em sua casa, falando alto, deixando o ambiente desconfortável. Mas acredite ou não, Clay parecia bem com a ideia deles ficarem por lá. Amanda ficou com o pé atrás, como qualquer pessoa normal ficaria. Com o apagão que estava acontecendo, eles não conseguiram usar o celular, a internet ou mesmo a TV. Só que deixavam as coisas ainda mais bizarras. A sensação de isolamento começava a crescer. A coisa estava indo de férias tranquilas para um clima de tensão, desconfiança. Clay, no entanto, insistiu que nada estava errado. Era só um apagão. E como ele não queria ser chato, acabou dizendo: deixa eles ficarem, vai ser tranquilo. Mas Amanda, com o radar de desconfiança ativado, não conseguiu relaxar. Ela tinha aquele sentimento ruim, sabe? Aquela sensação de que as coisas sairiam do trilho antes mesmo de começar. No dia seguinte, o sol estava mais quente do que o normal. Quando Rose olhou pela janela, ela notou algo estranho. Bolsas de viado que estavam do lado de fora de casa. E isso, meu amigo, não é nem a metade do que viria. Como se o lugar não fosse o suficiente para dar calafrios. Mais tarde, ela viu que não era apenas 10 ou 20 viados, mas milhares. A situação estava ficando bizarra. E Clay, bem, ele estava tentando lidar com um clima estranho e a tensão crescente. Decidiu sair para a cidade para tentar entender o que estava acontecendo. Achei que seria um problema para ele, mas não. Ele se perdeu no meio do nada, que só piorou tudo. E para melhorar a bagunça, ele encontrou uma mulher completamente desesperada, mas só falava em espanhol. Ela dizia umas palavras soltas: elétrico, telefone, viado. Não dava para entender nada, mas dava para sentir o desespero na voz dela. Clay, claro, não sabia o que fazer. Então ele simplesmente ignorou e foi embora. A situação estava ficando cada vez mais estranha e sem explicação. Enquanto isso, Rose e Archie, por algum motivo, acham que é uma boa ideia explorar a floresta ao redor. Eu juro que não sei qual é a deles, mas lá foram os dois, sem medo. Claro, não demorou muito para Archie ser picado por um carrapato, como se a viagem não fosse bizarra o suficiente. Agora eles têm um novo problema para resolver: a saúde de Archie. Isso só aumentou a preocupação de Amanda, que já estava com o pé fora daquela casa maluca. Mas o pior estava por vir. Muito pior.